Giro de Itália 2021, nona etapa, 158 quilômetros, incrível. Esse final de semana, todas as competições, precisa de uma pausa, tentar refletir, tentar entender o que aconteceu, que sinceramente, com essa agressividade, com esse destaque, uau, que final de semana. Essa imagem que vocês estão vendo é o post do Instagram da Ineos Grenadier. E algo interessante, no mesmo post, essa imagem do Egan Bernal, com uma vitória que... Uau! Não tem palavras. Não tem palavras. E essa outra vitória do Pidcock, para quem não acompanha o mountain bike, o Pidcock ele ganhou a segunda etapa da Copa do Mundo de mountain bike em Novi Mesto, na República Tcheca. É a maior diferença registrada entre o primeiro e o segundo colocado. Para quem não acompanha o mountain bike, o segundo colocado é ninguém mais, ninguém menos do que Mathias van der Poel. Incrível! Incrível! Ambas as vitórias. Eu não sei se vocês sabem, isso é uma quentinha, isso é uma exclusiva do Powerlink Bike. Isso é uma exclusiva nossa. Egan Bernal irá participar da Copa do Mundo de mountain bike, talvez ainda esse ano, da última etapa. Lembrando que o Egan Bernal ele tem um background ainda maior do que o Pidcock em mountain bike, porque o início da carreira do Egan Bernal foi no mountain bike. Então ele fez a transição do mountain bike para o ciclismo de estrada. Imagina Pidcock e Egan Bernal na Copa do Mundo de mountain bike, assim como imagina o Pidcock e o Egan Bernal em qualquer uma das 3 grandes voltas. O ciclismo tem uma dinâmica um pouco diferente, seria muito improvável que os dois estivessem na mesma grande volta, porque eles têm características semelhantes, então é muito mais fácil para a equipe distribuir e colocar esses ciclistas com características semelhantes. Mas o que vai ser bem interessante é ver os dois ciclistas mountain bikers, e é capaz que o Egan Bernal ainda pegue umas dicas de cyclocross com o Pidcock. Vai ser um intercâmbio bem interessante. Rapaz, eu tô sem palavras, sinceramente. Eu gostaria de ter a desenvoltura, a naturalidade de falar dessa prova como eu falo das outras, mas a agressividade como aconteceu a etapa, a dificuldade de se formar uma fuga, a agressividade em estabelecer a fuga, a agressividade em se manter na fuga, a agressividade em tentar ganhar a etapa, colocar no volantão, no gravel, sprintando, derrapando, com 12, 15% de inclinação. Uma pena que eu tenho que usar poucas imagens. Essa é a altimetria do dia, 158 km, 4 montanhas categorizadas. Esquece esses sprints intermediários, eles estão ali meio que como protocolo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O final, o grande espetáculo do dia, ou pelo menos poderia ser o grande desafio, o grande elemento estratégico, a grande dificuldade, aonde as coisas poderiam mudar. 1,6 km, acho que a inclinação média de 8%, 6%. Com um trecho, a narração eles falavam 18%, no mapa oficial aparecia 12%, então eu não sei qual é a inclinação real. Isso é 18%, que faz uma grande diferença, de 18% para 12% já é difícil, 18% é uma parede. Ainda mais no final da etapa com gravel. Lembrando que o cara tem que fazer a etapa inteira com mais ou menos pensando qual que é a relação e o pneu que ele vai usar naquele trecho de gravel. Então deve ser interessante observar os diferentes ciclistas, até mesmo da mesma equipe, qual que é a escolha. Isso seria legal dos bastidores, de ir lá e ficar olhando. A própria GCN, que faz a cobertura, que tem o direito, eles tendem a fazer isso. Então vai ser interessante em algum momento. Eu acho que tem uma chance muito grande deles mostrarem qual que é a relação, a combinação de coroas, a combinação de cassete e o pneu que eles usaram. Esse aqui é o trecho final do gravel. A fuga demorou uma eternidade para se caracterizar. Isso porque as tentativas de fuga eram extremamente agressivas, mas o pelotão ele também
ele se mantinha agressivo. Então era muito complicado tentar estabelecer uma fuga por conta do terreno, diferentes ciclistas com diferentes características. Aqui com 121 km, teve uma movimentação, tá vendo? Eles estavam a 31 segundos da fuga, mas isso foi muito mais para coletar os pontos da montanha do que para estabelecer a fuga. Seria uma ótima oportunidade de estabelecer a fuga. Só que isso não aconteceu. Essa imagem, vocês lembram do Mohoric, que foi o cara que levou o Dino Mader junto com ele, fez aquele trabalho incrível, incrível. Ele deixou o Dino Mader na boca do gol. Ele tomou um tombo. Se vocês olharem na foto, dá a impressão que o garfo ele tá quebrado. Tá vendo a bicicleta que tá lá no chão? Que parece que o garfo entrou na grama. Na verdade tem a roda encostada e dá a impressão que quebrou o garfo ali num lugar que é difícil quebrar ali. Mas a pancada, o tombo dele, tá vendo? Essa imagem, se vocês olharem, se vocês pararem, conseguirem ampliar, ele está literalmente de ponta cabeça. Tá vendo? Quase que não dá pra ver, ele não parece que é um ciclista, a bicicleta tá meio borrada, com a cabeça no chão. Ele bateu, a não ser que eu esteja enganado, certo? A imagem foi muito rápida. Mas o primeiro ponto de contato dele, quando ele saiu do ar, foi a cabeça. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada ele parar. Tanto é que ele pegou, ele sentou no chão ali. Eu acho que foi extremamente acertado, porque quem vai saber qual que é a gente espera que não tenha consequência nenhuma, mas quem que vai saber qual que é a consequência? Então eu achei que foi muito bacana a iniciativa. É uma decisão extremamente difícil, mas com certeza não vai ser a última grande volta dele. E poderia ser a última grande volta se ele continuasse. Então eu acho que foi super... Isso foi logo depois da montanha, eles tentando estabelecer a fuga. Por conta disso, daí deu uma bagunçada de novo. Esse foi o momento que se formou a fuga. Para vocês terem ideia, faltavam 80 e poucos quilômetros, ou seja, eles tinham pedalado o quê? 70 quilômetros e não tinha acontecido nada. Quer dizer, não tinha acontecido nada. Mentira. Não tinha sido estabelecida uma fuga, mas tinha acontecido muita coisa. E essa foi uma movimentação interessante. Eu acho que, se eu não me engano, tinham 18 ciclistas nessa movimentação. No final das contas, entre movimentações que aconteciam e que dava a impressão que algum ciclista ele poderia ganhar a etapa, mas nesse momento eu ainda tirei esse print que era com 29 km, 30 km, até então a Groupama ainda fez muito mais força do que eu imaginei que eles fariam. Eu achei que as outras equipes teriam uma urgência maior em fechar, em tentar fazer alguma coisa, só que nesse momento, a hora que a Ineos começou a colocar pressão, é uma pena não poder usar a imagem, porque a agressividade da equipe como um todo, todo mundo na missão, lindo de se ver. Esse aqui é o Bouchard, que parecia que o Bouchard era o cara que parecia que ele ia conseguir fazer alguma coisa, só que por conta da agressividade do que estava acontecendo atrás, mesmo assim, eu imaginei que ele poderia levar a etapa. Depois, já ali, ó, faltando... Isso que é engraçado, né? Faltando 1,2 quilômetros. Olha só isso. Faltando 1,2 quilômetros. Que esse tempo, 40 segundos, 40 e poucos segundos, na verdade, é do Attila, que é o camisa rosa. Então não é esses 45 segundos, não é do tempo da Ineos que continha, na verdade, do grupo de todos os favoritos. Mas faltava 1,2 km, talvez esse grupo dos favoritos, com exceção do camisa rosa, que eu acho que já perdia um pouco de tempo, ele não perdeu muito tempo diante da agressividade do que estava acontecendo, mas eles já estavam bem próximos. Pode ver que ainda tem carro da caravana ali, tem um carro da organização e um carro da equipe que eu acho que é do Bouchard, que está ali atrás, o que poderia causar algum trânsito. Essa foto para mim foi a foto do dia. Essa foto eu tirei, eu não sei se é do Instagram do Moscon. Enfim, para mim essa é a foto do dia. Olha o foco do Egan Bernal na roda do Moscon.
isso não só é equipe, como assim, confio 100% em você. Sabe quando o cara, amador, sabe quando o cara tá no prego, que ele olha na roda do cara, mas ele olha e não sabe nada do que tá acontecendo? Ali é outro motivo, né? O cara, obviamente, é o Egan Bernal confiando no Moscon. O que é diferente de um cara que tá no prego confiando em alguém que tá na frente. Nesse momento, foi incrível. Foi incrível. O que o Moscon tava fazendo parecia ser a coisa mais incrível da competição. Até acontecer o que o Egan Bernal fez. Cara, faltando o quê? 900 metros? Esse foi o momento. O Egan Bernal, ele fez ele começou a fazer uma aceleração. Ele me senta e ele coloca no volantão. Dava a impressão no segundo assistindo. Vai cair a corrente, vai acontecer algo. Ele colocou a marcha errada. Colocou a marcha errada, não. Ele colocou o volantão, saiu sprintando, derrapando. Eu nunca vi em ciclismo de estrada essa agressividade no gravel. Eu nunca vi. O período, acho que foram 400, 500 metros sprintando, derrapando. Nunca vi nada igual. Olha isso. Olha a distância que ele abriu. Lindo de se ver. Totalmente surpreso. Totalmente surpreso com essa agressividade. Uau. Incrível. Antes disso, é o seguinte, tinha esse grupo dos grandes favoritos. O Vlasov, fica de olho no Vlasov. Tá indo tudo por água abaixo. O Egan Bernal tá um monstro, um monstro. O que ele mostrou hoje, nem importa. Posso te falar? Nem importa o que vai acontecer daqui pra frente. Mentira, importa. Mas foi lindo de se ver. Isso foi lindo de se ver. Mas o Vlasov foi o primeiro cara que saiu do grupo. Mas no final das contas não deu para responder. A hora que o Egan Bernal saiu, o Ciccone foi atrás. O Ciccone talvez foi o cara que resistiu um pouco. Mas eu duvido que... Quando o Ciccone viu ele colocando no volantão, eu tenho certeza que o Ciccone deve ter pensado... Esse cara colocou a marcha errada. Não tem como imaginar que ele iria fazer o que ele fez. O Egan Bernal não tinha. E a potência, como ele transformou essa marcha mais travada em algo que ele conseguiu sair sprintando... Sei lá, todo mundo que pedala sabe, você numa subida, você colocar um volantão, esse torque inicial, a não ser que o Egan Bernal tivesse, sei lá, histórico de pista. Os caras de pista, eles conseguem fazer isso, né? Eles saem com aquela relação mais travada, parado, então eles têm aquele isométrico inicial que o cara precisa de 4, 5 pedaladas para embalar a bicicleta. Posso te falar? O que o Egan Bernal fez foi uma largada de pista no gravel, na subida, com 157 quilômetros e meio na perna. Foi isso. Na 8ª etapa do Giro de Itália. Foi isso que ele fez. Eu não sei o que falar. A carinha dele. A carinha do colombiano. Gente, tô assustado. Eu tô assustado, não tem o que falar. Foi o que eu falei. Eu adoraria ter a desenvoltura para falar algo melhor do que isso, mas eu tô assustado. Egan Arley Bernal Gomes. Vitória. Giulio Ciccone. Cara, o Giulio Ciccone tá andando, hein? Pelo amor de Deus, o Vlasov. Vocês já sabem qual que é a frase que vem depois do Vlasov. Remco Evenepoel. Acho que ninguém esperava que ele fizesse isso. Eu acho que ele surpreendeu todo mundo. Todo mundo. Talvez ele não tenha surpreendido a própria Ineos, porque pelo que eles fizeram nos últimos 30 quilômetros, eles não surpreenderam a Ineos. Mas se a gente olhar a classificação, a agressividade que foi a etapa, olha todos os nomes. Egan Bernal, Giulio Ciccone, Vlasov, Evenepoel, Martin, Caruso, Bardet. Olha o Bardet, meu. Soler, o Martinez e o João Almeida. Olha o João Almeida. Davi Fórmulo, Kart. Porque se vocês voltarem... Posso voltar? Desculpa. Se vocês olharem, na verdade, chegou o Egan Bernal. 7 segundos depois o Giulio Ciccone. Junto com o Giulio Ciccone, o Vlasov. O Evenepoel a 10 segundos, junto com o Dan Martin. Daí depois chegaram a turma dos 12 segundos. A turma dos 12 segundos vai até que chegou todo mundo junto, até o Yates.
Daí depois tem um outro grupinho que chegou o Moscon. Cara, e o Moscon ainda chegou 30 segundos depois. Incrível. Classificação geral. Valeu a camisa rosa e valeu o que a Groupama fez. Valeu e valeu demais. Classificação geral. O Egan Bernal, Remco Evenepoel, Vlasov, Giulio Ciccone, o Attila a 43 segundos. Ele não perdeu muito tempo, né? Se for considerar tudo que aconteceu, a etapa a 43 segundos, ele tá num mix ali, ó. Ele tá no grupo dos 7 primeiros dentro de 45 segundos, incluindo quem? Incluindo o Dan Martin e o Simon Yates, dentro de 55 segundos. Vamos colocar o Fórmula junto. Dentro de 1 minuto tem 10 caras. Incrível. Incrível. Eu acho que mereceria até fazer um prospecto, né, do que vai acontecer nas próximas etapas, o quanto esse esforço para todos eles, o que vai acontecer, é a 9ª etapa, todo mundo sabe que o Giro de Itália tem a 3ª semana, tem toda essa história. Mas diante do quanto legal foi para o espectador assistir, eu acho que, e sendo domingo, e amanhã é o dia de descanso, eu acho que a gente pode ir dormir sem pensar no amanhã, porque literalmente amanhã os caras vão descansar. Então eu acho que hoje é só o dia de apreciar o que aconteceu. Incrível. Eu não tenho palavras, como sempre vocês têm muito mais argumentos do que eu, então por favor coloquem nos comentários as informações. Eu acho que seria muito legal alguém que tem informações das quentinhas dos bastidores, alguém que tenha visto alguma coisa em relação à relação de marcha, em relação aos pneus, em relação a toda essa questão da escolha do equipamento por ser uma etapa com esse final mais técnico. É isso, galera. Tô sem palavras. Sintam-se à vontade, os comentários, os elogios, as críticas, as sugestões. E é isso. Boa noite, tchau e vamos ver o que acontece.